Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 12 de abril de 2024. Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos e viveram brigados por mais de 20 anos. Jacó já nasceu pegando o pé do irmão, como se dissesse: ele vai, mas eu vou junto. E a vida deles se transformou numa grande competição. Esaú era um desportista, tipo, como se fosse hoje um lutador de MMA. Já Jacó era o garoto pacato que gostava de viver dentro da tenda, tipo jogador de videogame. O pai se identificou com Esaú, a mãe com Jacó. E o problema foi agravado pelo nome que os pais deram nos gêmeos. O caçula foi visto como um filho que daria nó em pingo d'água. Numa versão moderna, o nome Jacó, dado a ele, pode ser traduzido por enrolão ou vigarista. Uma pessoa disse: Jacó era o maior 171 da Bíblia. Parece que Jacó começou a acreditar no seu nome e achou que tinha de honrá-lo. Então, entre outras coisas, bolou a compra da primogenitura e depois conquistou a bênção do irmão na base da trapaça, da esperteza. Para não morrer nas mãos do lutador, Jacó teve de fugir para a terra longínqua dos seus tios. Lá foi bem acolhido, mas teve sérios problemas com seu sogro, que era tão enganador quanto ele. Passados tantos anos, a situação ficou num impasse tal que a única saída para que Jacó não fosse morto pelo sogro, seu tio, foi fugir de volta para a terra dos seus pais, onde estava jurado de morte. Só que Jacó sempre fugia quando via uma confusão. Vinha uma confusão pela frente, ele fugia. E para piorar, não tinha um bom relacionamento com Deus. Era filho de crentes, mas não aprendera a orar, nem conhecia muito bem o Deus dos seus pais. Deus havia prometido que através da sua linhagem abençoaria todas as famílias da terra. Só que o filho da promessa não podia viver a vida inteira enrolando e sendo enrolado. Deus não o chamara para isso. Neste sufoco, pela primeira vez, Jacó entendeu que precisava de reconciliação com Deus e com seu irmão, que vinha ao seu encontro com 400 valentes. Ele agora percebia que estava enrascado, não podia fazer de conta que não tinha problemas. O que fazer para reparar conflitos e lidar com relacionamentos que foram rompidos na história? Quem vive sem se reconciliar, vive errante e com a existência fragmentada. Relacionamentos mal resolvidos nos deixam mancos o resto da vida. É como um osso quebrado que foi mal consertado. A vida de Jacó mostra isso. Ele tinha uma enorme capacidade de atrair problemas e, embora pensasse que a culpa fosse dos outros, ele é que era a pessoa problemática. Só quando nos reconciliamos com os outros é que Deus abre espaço em nossas vidas para a manifestação da sua graça. Quando restauramos nossos relacionamentos, abrimos portas para que Deus se revele a nós. O Novo Testamento, por exemplo, diz que marido e mulher que ficam se maltratando em casa têm suas orações interrompidas diante de Deus. 1 Pedro 3,7. É como se Deus dissesse: reconciliem-se primeiro e depois ouvirei as orações de vocês. Então há momentos em que nós estamos precisando que Deus nos ouça e nós mesmos, com o nosso coração duro, estamos impedindo isso. Então trate bem o outro se quer que as suas orações sejam ouvidas. Primeiro, Deus teve de curar a alma de Jacó. Apanhou-o sozinho no vale e lhe perguntou: qual é o seu nome? Ter de responder que era vigarista deve ter sido muito doloroso para ele. Mas Deus queria que Jacó tivesse consciência da sua história. Depois da confusão,
Depois, perdão, da confissão, Deus tocou e mudou o seu nome e o seu caráter. Deus só pode mudar o nosso interior, o nosso gênio, quando reconhecemos os nossos pecados e, arrependidos, pedimos a sua graça. Não podemos ser fugitivos da nossa história. Esaú, o irmão, não impôs condições para se reconciliar com seu irmão. Muitas vezes, a maior dificuldade que a gente tem, o maior inimigo para a reconciliação é o nosso orgulho. Esaú não disse assim: vou caminhar até aqui, se Jacó vier de lá para cá, eu me reconcilio. Se você tem desejo de se reconciliar com alguém, pague 100%, pois perdoar é ficar no prejuízo, isso mesmo. Foi assim também que José fez com seus irmãos, lembra? Ele não ficou esperando por seus irmãos para que eles pagassem tudo o que lhe fizeram. Ele os perdoou por completo e se reconciliou plenamente com eles. Foi assim que Deus fez em Cristo conosco. Quando éramos seus inimigos, ele veio ao nosso encontro, pagando todo o preço da nossa reconciliação com ele. Não é fácil reconciliar, eu sei, mas vale a pena. Quanto pesadelo, quanto medo, por nada. Quantas bênçãos interrompidas por causa do nosso coração duro. Israel, o nome de Jacó convertido, deve ter dito assim: puxa, sofri tanto e foi tão simples. Quando a reconciliação acontece em nossas vidas, o evangelho se torna visível em nós. É isso mesmo. Você tem alguém com quem a sua vida ainda está, o seu relacionamento ainda está rachado? Ore a Deus e peça ao Senhor que o capacite a tomar a iniciativa e procurar reconciliação. E que Deus lhe abençoe. Vamos orar? Vamos. Pai, nós temos relacionamentos, pessoas queridas, e às vezes uma palavra maldita, uma situação difícil, nós rompemos, nós nos brigamos, nos sentimos, ó Deus, constrangidos e não reatamos aquela bela relação que tínhamos. Como isso é ruim, ó Deus. Deus, quebranta o nosso coração e ajuda-nos a nos reconciliarmos com o próximo, a amarmos as pessoas, a perdoarmos as ofensas. Capacita-nos, Senhor, e abençoa-nos para podermos viver uma vida livre e alegre e vivermos o Evangelho em toda a sua plenitude através da nossa vida. Que seja assim, Senhor. Nós oramos pedindo isso, pedindo essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoadíssima.